dele. A palavra de Deus hoje, ela se encontra aqui no livro de João, Evangelho de João, capítulos 16, versículo 33, né? Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais o quê? Paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha aqui para mim, em nome do Senhor Jesus. Olha quanto que esse versículo, igreja, ele é importantíssimo para nós entendermos ele. De uma promessa que Deus faz aos seus discípulos, ali diante dos discípulos naquele momento, ali no João 16, 33, tá? Ele faz essa promessa aos seus discípulos. Depois, Jesus ressuscitou, formou vários discípulos que somos nós em toda a terra, né? Ele formou vários discípulos. E essa promessa, igreja, dessa paz, ela continua sendo para nós, os discípulos dele. Por que que essa promessa ela é necessária na nossa vida? Nós temos que buscar a isto, dela se cumprir na nossa vida. Porque a paz, igreja, é algo importantíssimo na nossa vida. Para quê? Para que no momento das tribulações, das dificuldades, porque nós temos nas nossas vidas várias áreas da nossa vida. Se eu não tiver paz no coração, eu não consigo sair bem, não consigo resolver o que tem que resolver, eu não consigo chegar nos objetivos que eu tenho que chegar nas áreas da minha vida, porque vai faltar paz no coração. E essa paz, igreja, hoje, ela se encontra escassa no meio do povo. Hoje é um povo que inquieto, um povo inquieto. A inquietude hoje na vida das pessoas está sendo quase que normal, pessoas ansiosas, preocupadas, nervosas, às vezes até com estresse, depressão. Por quê? Porque falta essa paz. E essa paz, igreja, para nós que recebemos Jesus como Salvador, que aceitamos Ele, ela é para nós. Ela é para nós porque quando Jesus nos chama para a presença dEle, Ele nos chama e faz para nós promessas para se cumprir na nossa vida, E uma dessas aqui, ó, que é a paz, é para nós, porque é um fruto do Espírito para nós hoje, meio às tribulações, estarmos o quê? Tranquilo, crendo na promessa dele, tendo uma esperança no nosso coração. E ele diz aqui, ó, tenho-vos dito isso, né? Versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais o quê? Paz. Agora, olha a outra parte do versículo aqui, depois do ponto e vírgula. No mundo tereis o quê? Aflições. Então, o que a gente pode ver nessa promessa dessa paz, igreja, do cumprimento dessa paz na nossa vida? Não é fora do ambiente das aflições. Não é fora que agora você aceitou Jesus, vai ter que arrumar um lugar para você ficar em contato sem contato com pessoas para ter essa paz. Seria fácil, não seria? Mas essa paz, ele está dizendo que é meio às aflições, é no mundo em que nós vivemos. Ele está falando, essa paz não é ausência de luta, nem ausência de luta, é mesmo nos dias das lutas na nossa vida, nós vamos ter essa paz. Então ele diz assim, no mundo tereis o quê? Aflições. Então, igreja, o que a gente pode entender aqui, ó? Nós fomos chamados da onde? Do mundo. Nós fomos chamados do mundo, nós estávamos no mundo, estávamos submissos ao mundo, nós éramos na mão do inimigo como
escravo na mão do inimigo, tá? Escravo na mão do inimigo. Havia um inimigo, uma força oculta, camuflada nas regiões celestial, operando aqui na terra, quando nós estávamos no mundo. Operava no nosso sentimento, operava nas nossas ideias, operava nas nossas decisões. Nós éramos como um boneco de fantoche na mão do inimigo. Achávamos que era o quê? Livre, sim ou não? Achávamos que poderíamos fazer de tudo, que poderíamos fazer da nossa vida o que nós quiséssemos, mas achavam que era livre. Mas camuflado na região celestial estava o inimigo nos direcionando, lançando ideia, lançando direções, lançando propósito de pecado na nossa vida. E a gente, como não entendia a palavra de Deus, achavam que era nós mesmos, que o sofrimento vinha de nós mesmos e a vida era como um boneco levado para lá e para cá. Um dia o que Deus faz, igreja? Ele vai e nos chama onde? Lá no mundo. Ele nos chama lá no mundo e nos dá a compreender o quê? O poder do Evangelho, o poder da palavra dele. Ele nos dá a entender esse poder da palavra dele. Aí o que acontece conosco? Ele nos dá uma oportunidade, nos traz para a presença dele, para a casa dele, para a congregação, nos faz entender que nós estávamos perdidos, não é isso? Na mão do inimigo, né? Ele revela isso para nós e nos dá a entender o quê? Que nós precisamos do quê? De um Salvador. Que precisamos agora, sentimos perdidos pelo convencimento do Espírito Santo. E agora, o que nós entendemos? Que nós precisamos de um Salvador. E quando nós precisamos, nós clamamos por Ele, ali convencido do pecado. E o que Jesus faz? Ele nos salva. Ele nos salva, nos dá um novo nascimento. Nos dá um novo nascimento. Quando nós batizamos nas águas, né? É enterrada a velha natureza, é ressurgido um novo homem. Um novo homem, uma nova mulher. Para quê? Para compreender e praticar aquilo que Deus fala. Para quê? Para que essa paz que é uma promessa de Jesus, ela se cumpre na nossa vida. Porque quando você está em paz, você está bem. Quando você não está em paz, você vai ter sempre aquele pensamento: está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa, está faltando alguma coisa. Quando você está em paz, você se sente completo, porque você está tranquilo, tá? E nesses dias de hoje, igreja, a inquietude na vida das pessoas está sendo demais. Está sendo, igreja, pelo povo que tem direito a essa paz. Aí Jesus faz o quê? Ele nos chama, nos dá um novo nascimento, um entendimento da palavra dele. Ele nos chama no mundo, né? Mas não nos tira do mundo. Porque agora, no mundo, nós somos o quê? Nós vamos ser o quê? Uma pessoa que representa Cristo, uma pessoa que vamos mostrar para as outras pessoas que existe uma solução para a vida das pessoas. Mas se nós não tivermos paz, igreja, estivermos igual às outras pessoas no mundo, preocupada, ansiosa, ali com medo das situações, se nós estivermos dessa forma, como que as pessoas vão ver Cristo, vai ver uma esperança, sendo que Ele não vê em nós? Olha para você ver como é que isso é sério. Por isso, nós temos que observar a palavra de Deus, que existe essa promessa ainda no mundo, ainda meio às adversidades, mas que nós podemos ter em nós esse fruto do Espírito, que é a paz. Porque a paz, igreja, é a maior maravilha que existe. Por que uma pessoa, igreja, às vezes cheio de dinheiro, né, as pessoas ricas de dinheiro acaba suicidando, ou entupida de remédio,
ou de droga. Por quê? Porque não tem paz. E para nós existe essa promessa que é a paz. Então ele diz aqui, ó, no mundo tereis aflição. Então vamos aqui no começo do versículo, mas para mim ter essa paz, igreja, mesmo no mundo, né? Na parte B do versículo, ó, no mundo tereis aflições. Para mim ter essa paz em meio às aflições. Olha o começo do versículo, diz aí: tenho vos dito isso. Como vai ser gerada essa paz em nossa igreja? É o dito de Jesus, são as palavras que Jesus já deixou para nós. É isso que vai trazer a paz. É isso que vai trazer, porque uma obra, olha aqui para mim, uma obra foi feita através de uma conversão, através de uma entrega, através do batismo nas águas, através do novo nascimento. Foi feita uma obra, ressurgiu ali uma nova criatura, gerou de novo o nosso espírito novo. Mas para cumprir a palavra dele, para me ter essa paz, eu tenho que agora começar a observar o quê? O que a Bíblia diz e começar a praticar. Às vezes, igreja, no começo da caminhada, quando a pessoa aceita Jesus, batiza, praticar a palavra se torna um desafio. Claro que sim. Por quê? Porque a pessoa está no mundo, veio do mundo toda cheio de defeitos, cheio de coisas que o mundo nos ensinou. Aquilo ali vai tendo que sair da nossa vida, sendo tirado da nossa vida através do novo ensinamento, através daquilo que Jesus fala, daquilo que Jesus ministra ao nosso coração. E às vezes, igreja, nós precisamos às vezes vai nos desafiar a praticar a palavra de Deus. Porque é isso que vai trazer a paz. Ela vai nos confrontar a mudanças. Nos confrontar a mudanças. Quando Deus pede para a gente abrir mão, né? Do significado do evangelho é abrir mão. A Bíblia diz assim, ó, amai o próximo como a ti mesmo. Se você ama o próximo como a ti mesmo, você não vai ter diferença com o próximo, você vai abrir mão das suas coisas pelo próximo. Então isso vai gerar paz no nosso coração, e essa promessa é para nós, mas para isso é necessário aqui ó, e tenho vos dito isso. E lá no livro de Filipenses ele fala de uma paz, igreja, que vai além do nosso entendimento, uma paz que no momento das aflições, se você está nessa paz, você fica até surpreso por causa das suas reações. Vamos lá no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz aí, igreja, dessa paz que Jesus fala, tá? Que o apóstolo Paulo fala para os filipenses. Olha o que diz aí. E a paz de Deus, que excede, que vai além de todo entendimento, guardará o quê? O vosso coração e a vossa mente, ou os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tá vendo? Ele diz o quê? E a paz de Deus. É diferente da paz de Deus para a paz do mundo. A paz do mundo é algo gerado de um vício, é gerado de uma coisa que ela está fazendo. Ela tem até um pouco de paz, mas é só aquele sentimento, mas não é real. Agora, a paz de Deus, igreja, ela é uma paz real. Ela é uma paz real. É uma paz que ela excede todo entendimento. É uma paz que nos momentos das aflições, você que pratica a palavra de Deus vai ficar até surpreso com você mesmo. Por quê? Porque anteriormente era gerado uma aflição no seu coração, né? Um sentimento de medo, de aflição, e o seu coração era levado juntamente com a
adversidade. Você poderia também, olha aqui para mim, você poderia também. Aí vinha uma coisa de repente, você era surpreendido por algo, né? Naquele momento, a sua paz, que até então parecia uma paz, você perde aquela paz. E quando você perde aquela paz, o seu coração é levado junto. No seu coração ser levado junto, os seus sentimentos naturais, que é sentimento de fracasso, vai gerando no seu coração mais sentimentos ruins. E o quê? E a sua mente, o seu sentimento vai perdendo o chão onde você está. Isso é uma pessoa sem a paz. Agora, uma pessoa com a paz, igreja, ele vai além do entendimento dela. O coração dela é guardado. O coração dela é guardado. O sentimento que outrora operava sem domínio, ele passa a ser dominado. Você começa a falar com você mesmo: meu Deus, cuida de mim, tem cuidado de mim, eu estou descansando nele. Você fala com você mesmo, porque você é guardado o seu coração, é guardado o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Agora, olha como é que ele começa aqui, no Filipenses 4, a partir do versículo 4. Porque o 4 a partir do versículo 1, ele está falando das pessoas que ajudavam ele naquela obra. Ele está exortando, ele está falando, mas olha o que ele diz aqui no 4, versículo 4, que é a prática da palavra de Deus, igreja, ó. Diz assim, ó: regozijai-vos ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo que alegrai-vos. Tá vendo? Isso aqui, igreja, olha aqui para mim, são um dos ensinamentos de Jesus que vem a gerar essa paz no seu coração. Qual que é o ensinamento dele aqui? Que você tem que alegrar no Senhor. Alegrar no Senhor, tá? Alegrai no Senhor. Talvez a circunstância no momento não está te trazendo alegria. Ele está fazendo de tudo para você fazer o quê? Desesperar, né? Jogar tudo fora, né? Largar o remo. Está mostrando tudo. Mas a Bíblia diz que nós temos que alegrar no Senhor. Tá vendo? Por isso que a prática da palavra, ela se torna necessária, igreja. Agora, como que eu vou alegrar no Senhor, igreja? É se enchendo da presença dele, é amando a ele acima de tudo, é buscando a ele de todo o meu coração, é descansando nele. Essa alegria, igreja, ela vem do próprio Deus dentro de nós. Vamos supor um exemplo. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Você lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles tinham tudo para alegrar no Senhor. Ali na prisão, quando ele tinha levado 39 chicotadas, foi lançado no cárcere, amarrado os pés e as mãos. Era pessoa igual a nós. Eles tinham como alegrar ali, igreja? Naquela situação que ele estava? Só no Senhor. E o que eles fizeram? Começaram à meia-noite cantar, orar e cantar louvores a Deus. Para uma pessoa natural ali do lado de Paulo, o que ele achava que Paulo era? O mínimo é isso, né? Não é sim ou não? Lelé da cuca. Mas é isso que as pessoas não vão entender. Porque você está passando por uma tribulação, você está ali cantando louvor, mesmo sem vontade, mesmo que você tenha vontade de chorar, mas você está oferecendo sacrifício de louvor a Deus. Você está crendo numa esperança que está acima de... Ah, pastor, mas não é fácil. A Bíblia não está dizendo que é fácil, está dizendo que é possível para aqueles que observam. Porque de outra forma, se você for entristecer com as aflições do mundo, o que você vai levar? O mesmo sentimento que outrora operava. Mesmo sentimento, mesmo fracasso. Porque a nossa natureza, ela é voltada para isso. A nossa natureza é voltada para o fracasso.
para o fracasso. Mas quando você muda de lugar, quando você tem um Deus acima de tudo, um Senhor que você serve, um Senhor que você cuida, você começa a alegrar, você começa a cantar louvor, e o seu espírito que foi renovado, que nasceu de novo, ele vai se enchendo da presença de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, você vai alegrando o coração de Deus, porque você não está olhando para Deus, mas está olhando para Ele, e Ele vai alegrando você dentro de você. Então ele começa assim, tá vendo, igreja? Ó, é o ensinamento, é o dito de Jesus, ó. Diz aqui, ó, regozijai-vos sempre, tá vendo? Sempre no Senhor, tá vendo? E diz mais ainda, outra vez, tá vendo? Então, enquanto você estiver aqui na terra servindo a Deus e querendo essa paz e buscando essa paz e buscando o que Deus tem para você, é necessária essa prática. Alegrai, não alegrar por causa da luta, mas alegrai no Senhor, porque você tem um Senhor que cuida de você. E o que mais ele ensina aqui, ó? Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, porque perto está o Senhor. Então ele diz assim, seja a vossa moderação. Outra coisa importante, igreja, importantíssima, você ser uma pessoa equilibrada, nem de mais e nem de menos, sóbrio, moderado. O cristão não pode ser aquele cristão relaxado demais, não é isso? E nem enjoado demais, né? Decapeta em tudo e fala que todo mundo está endemoniado e aponta o dedo para todo mundo e isso agrada a Deus. É moderação, é ter uma palavra temperada, para quando você estiver junto com uma situação, junto com alguém que não conhece a Deus, junto com pessoas que estão passando por isso, você tem uma palavra moderada, você tem um equilíbrio a tal ponto de ouvir aquela pessoa, mesmo passando por luta, e não desespera o teu coração e dá para ela uma palavra. As pessoas olhar para você e ver uma pessoa sincera, uma pessoa não de duas caras, uma pessoa que traz a verdade junto com você, uma pessoa equilibrada nas suas atitudes, moderada, conhecida a tal ponto das pessoas falarem assim, ó, essa pessoa é diferente, ela tem algo diferente. Isso tudo, igreja, é o cumprimento da palavra, para que nós mantemos a paz, é gerada a paz no nosso coração. Porque uma pessoa desequilibrada, ela envergonha o nome de Jesus. Ela pode até falar de Jesus, mas as pessoas não querem aquele Jesus que ela mostra na vida dela. Ela mostra. E a Bíblia diz que perto está o Senhor. Nas minhas moderações, no meu equilíbrio, nas minhas adversidades, juntamente com outras pessoas, perto está Deus. Deus não nos desampara. Então, se Ele está perto, eu sou um servo dele, eu tenho que observar o que Ele diz, porque isso faz parte que Jesus diz assim, eu tenho vos dito isso. Isso praticado, que o apóstolo Paulo era servo dele, isso praticado é que vai trazer moderado. E de Deus, eu estou saindo agora, vivo no meio de pessoas, a minha família não tem pessoas convertidas, talvez o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, né, as pessoas da minha escola não são convertidas. Me dá moderação. Deixa eu mostrar o bom perfume do Senhor. Me ajuda, me livra da tentação para me mostrar o bom perfume do Senhor aonde eu estou. Então ele diz aqui, ó, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Olha o 6 aí, igreja, ó. Não andeis inquietos por coisa alguma. Tá vendo, igreja? É outra coisa que nós precisamos observar.
A inquietude vai tentar alcançar o nosso coração? Sim. Você não vive no mundo? Você vive no mundo, informações chegando na sua mente, notícia. Você vai no médico, é notícia. Você liga a televisão, é notícia, rede social. Então você vai vivendo afrontado por essas notícias. E a inquietude, às vezes, ela quer tomar conta. Você está ali no seu trabalho, como que vê uma notícia que o seu patrão está falindo, sua firma está quebrando e que você está devendo. A inquietude vai tentar tomar conta do nosso coração, mas você observa a palavra de Deus, o que Jesus ensinou em Mateus 6,33. Observai as árvores do céu, não planta, não seca, contudo eu cuido dela, e não vou cuidar de você que é filho, né? Jesus tem essa promessa. Agora, a inquietude, igreja, nós vamos lutar com ela todo dia. Está inquieto o coração, igreja? É para os pés do Senhor. Não deixar aquilo prevalecer, não deixar você dormir com essa inquietude, com essa ansiedade. É falar para Deus: Deus, eu estou aqui na tua presença, eu lanço sobre o Senhor. Estará no livro de Pedro: lanço sobre o Senhor as minhas ansiedades, isso que quer deixar o meu coração agitado. O Senhor é poderoso para poder encher o meu coração da tua paz. Eu lanço sobre o Senhor, eu rejeito esse sentimento no meu coração, eu quero descansar, eu vou descansar. E começa a orar. Quando você vê, o seu coração vai estar gerando aquela paz, porque de outra forma, igreja, a inquietude vem, a minha mente é tomada, né? A minha mente é tomada, eu começo a pensar demais, daí a boca eu começo a falar também, e o coração acelerar, e vira aquela coisa, não é assim? É assim que acontece. Mas a Bíblia diz assim, olha aqui, ó, 6, não estejais inquieto por coisa alguma. Quando ele fala de coisa alguma, pode ser uma coisa pequena e pode ser uma coisa grande. Tem coisa pequena que nos tira a paz? Sim ou não? Tem. Nós temos que aprender a lidar com essas coisas. Por quê? Porque numa grande também, uma coisa grande, né? Uma luta maior, nós vamos aprender a estar em paz. Aprender e dizer: o Senhor cuida de mim. Então diz aqui, ó: não estejais inquieto por coisa algumas, antes as vossas petições sejam tudo conhecida diante de Deus. Tá vendo? É isso que Deus está falando. A inquietude vem, lança, busca Ele, traz ao conhecimento de Deus. Você sabia que diante de Deus, igreja, você pode rasgar o coração, até o verbo? Você pode dizer: Jesus, eu não estou suportando aquela situação, eu não estou suportando conviver junto com aquela pessoa, mas eu sei que o Senhor tem a paz, o Senhor tem o suporte, o Senhor tem o amor para gerar no meu coração por aquela pessoa, por aquela situação. Eu quero isso. Você pode rasgar o coração diante do Senhor. Você está apresentando a Ele as vossas necessidade. Meu Deus, eu não estou conseguindo nem perdoar, meu Deus, mas o perdão vem do Senhor. Eu perdoo essa pessoa, eu rejeito esse sentimento do meu coração. As suas petições estão sendo conhecidas diante de Deus. Você está levando a Deus. Na oração do Pai Nosso, Ele manda a gente buscar a Ele, falar com Ele. Ele sabe do que nós precisamos. Quando você leva, você descarrega, você lança sobre Ele, tá vendo? Não estejais inquieto coisa alguma, antes das vossas petições seja conhecida diante de Deus pela oração, né? Súplica. O que é súplica? Às vezes tem que levantar a voz, alçar a nossa voz, né? Clamor. E o que mais? E ações de graça, tá vendo? Tudo faz parte do pacote, né? Também ter ações de graça, agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus pelo seu dia, agradecer a Deus porque te deu um lugar para congregar, agradecer a Deus porque você vive num país livre para adorar a Deus, agradecer a Deus porque Ele te deu hoje o ar para você respirar. Ser grato a Ele,
Porque às vezes a ingratidão toma o nosso coração, a gente só vê o que não está acontecendo, mas não conseguimos olhar por aquilo que já fez, aquilo que já aconteceu, aquele povo que Deus tirou do Egito. Por que eles não entraram na terra prometida? Porque era povo ingrato, povo que não conseguia ser grato por aquilo que Deus fazia. Eles não entraram na terra prometida, e nós estamos nessa caminhada à terra prometida, a terra a celestial que Deus já prometeu, a cidade celestial. Então ele diz assim, ó, em ações de graça. Então vimos lá, alegrai, né? Moderação, as petições, as orações. E agora ele diz o resultado aqui, ó. Olha o 7 para você ver, ó. E a paz de Deus. Então não é a promessa? Olha aqui para mim, em nome de Jesus, é a promessa. Eu estou alegrando dele, eu estou moderando a minha vida, eu estou levando, então eu tenho direito também nessa paz. Essa paz que excede e vai além. Tá vendo aqui, ó? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. A Bíblia diz assim, ó: contudo que guardai o vosso coração, que é dele que procede as fontes da vida. As fontes da vida é gerado de dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. E uma vez que você está em paz, você tem direção, você tem condições de ouvir a Deus, aquilo que Ele está falando, te dando direção, te dando um norte, te dando um rumo da sua vida. Porque o coração está naquilo, ó. Guardará os vossos corações, o vosso coração e o vosso sentimento. Tá vendo, igreja? Sentimento, guarda isso com você. Os nossos sentimentos, ele existe. A Bíblia não está dizendo que não existe. Nós não podemos negar que eles existem. O nosso sentimento, aquilo que quando eu sou confrontado por uma luta, mexe comigo por dentro, tem de se agir por sentimento. Quando uma pessoa te ofende, não vê um sentimento de dar o troco, sim ou não? É só o pastor que tem sentimento? Não, isso é natural nosso. Quando uma pessoa te ofende, a reação nossa primeira é de dar o troco, é de fazer a mesma coisa, né? Mas aí vem a paz do nosso coração e do nosso sentimento abatido pela palavra de Deus. Quando uma pessoa fala mal de você, você gosta? Não. Vem o sentimento no momento, o sentimento de raiva, né? Sim ou não? Sentimento de raiva. Mas eu volto para a palavra, eu tenho a paz, eu vou abençoar aquela pessoa, porque ela precisa conhecer a Deus. Esse sentimento, igreja, nós não somos mais reféns do sentimento. Existem muitas pessoas que mesmo na igreja é só mudar o tempo. Mudou o tempo, ela muda junto. Ela age como uma pessoa natural e perde a paz, e perde o melhor de Deus. Agora, se eu fico cuidando do meu coração, não dando ouvido mais ao sentimento, mas abatendo ele, colocando a palavra de Deus em cima, igreja, ele vai ser guardado.